E a gente começa o Jornal do Estado falando dos perigos dos testes de aptidão física. A morte da jovem bombeira militar de 30 anos no último sábado aqui em Aracaju, após um teste de aptidão física, acendeu um alerta para a realização dessas provas, que são exigências em algumas profissões, que demandam um certo nível de preparo físico, como as forças de segurança. No entanto, podem representar sérios riscos à saúde e à vida desses profissionais. Marina Menezes tinha 30 anos. Há 2 anos, tinha entrado para o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Como cabo, exercia a função de condutora de viaturas da emergência. A jovem queria mais, queria fazer parte do GTA, o Grupamento Tático Aéreo. Para isso foi preciso um curso, e uma das etapas era o TAF, o Teste de Aptidão Física. Uma das etapas do teste de aptidão física era a corrida de 8 quilômetros em 55 minutos, com alguns requisitos: usar calça e coturno. Marina, na primeira tentativa, não conseguiu concluir a prova, mas pediu mais uma chance. Na segunda tentativa, ela também não conseguiu correr os 8 quilômetros e passou mal. A cabo foi socorrida e levada ao hospital, onde ficou internada e entubada. A jovem bombeira morreu no início da noite deste sábado. Não foi divulgado detalhes das condições de saúde de Marina, mas este cardiologista faz o alerta para uma avaliação médica antes de desafios na atividade física. Sempre é muito importante que se passe por um cardiologista ou mesmo um clínico geral que vai fazer uma avaliação clínica para saber se essa pessoa ele tem algum indício de uma doença cardiovascular que pode ter risco durante a atividade física, né? Então, a gente geralmente, o exame clínico deve ser feito uma história detalhada, o exame físico detalhado, porque na história clínica a gente vai identificar fatores de risco para a doença cardiovascular, por exemplo, hipertensão, níveis altos de colesterol, diabetes, tabagismo, história familiar, isso é uma coisa muito importante. E também alguns sinais e sintomas que o paciente pode apresentar. Os bombeiros afirmaram que o processo seletivo do GTA conta com critérios, entre eles a apresentação de exames médicos antes do militar passar pelo teste de aptidão física. No caso de Marina, a jovem teria passado mal na primeira prova do teste físico, quando ela não conseguiu concluir os 8 quilômetros. Segundo o médico, é preciso estar atento aos sinais para evitar o pior. Logicamente, cabe ao médico identificar se esse passar mal é por uma falta de condicionamento físico ou por um problema já pré-existente, não é? Que normalmente, assim, essas coisas, por exemplo, tipo morte súbita, elas não acontecem por acaso, né? A gente até costuma dividir muito um ponto de corte à idade de 35 anos. Por exemplo, as mortes súbitas que ocorrem acima dessa idade geralmente tem a ver com o entupimento das artérias do coração, né? Doença coronária, e o infarto é a principal causa. Por outro lado, as mortes súbitas que ocorrem abaixo dos 35 anos geralmente tem a ver com doenças que muitas vezes a pessoa ou herda ou são congênitas. A nota do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe destaca que a cabo sempre demonstrou excelente preparo físico, o que a ajudou a ser aprovada em testes anteriores da corporação. Este educador físico explica que provas como as que Marina fazia necessitam de treinamento com profissionais habilitados. Primeiro de tudo, uma procura para um exame médico, para poder detectar aí como está a saúde, para a partir daí procurar um profissional de educação física habilitado, né, um credenciado junto ao conselho, porque para que ele possa programar e fazer todo esse treino, né, programado, e o ideal é que essa pessoa procure com antecedência, porque é muito comum de aparecer em academias ou treinamentos personalizados pessoas que procuram em cima da hora. Então é necessário, né, como tudo, é necessário uma programação, e isso sendo feito de forma gradativa até as pessoas alcançarem ali o objetivo, né, que ela procura para esse TAF. As condições que foram impostas pelo teste chamam a atenção, o que requer cuidados e treinamento, apesar da experiência de qualquer atleta. Esse TAF que ela estava fazendo era para uma progressão, para dentro da
ela já era concursada, já era bombeira e já apresentava um condicionamento físico bom, segundo notas do bombeiro. Também tinha os exames médicos também em dia, mas o correr, né, no caso deles, né, com calça, coturno, isso gera um esforço maior. A gente tem que levar em consideração também clima, temperatura, sol, isso tudo acaba sobrecarregando mais o corpo. A gente não pode afirmar exatamente o que aconteceu, mas vários desses fatores podem influenciar aí numa dificuldade maior do organismo, né, em conseguir superar esses limites.